Conta de luz e supercondutividade? Mas afinal, o que é supercondutividade? A gente sabe que a demanda por energia ao redor do mundo ela tem crescido com o aumento populacional, e isso exige uma série de esforços para que a gente consiga suprir a demanda de energia pelo mundo. E mais recentemente a gente tem ouvido falar bastante na mídia sobre energia eólica, energia oriunda de células fotovoltaicas, que são formas de geração de energia bastante amigáveis do ponto de vista ambiental. A forma convencional, pelo menos no Brasil, de se gerar energia elétrica é utilizando as nossas usinas hidrelétricas. A gente tem uma matriz energética que é essencialmente assim, uma proporção expressiva, calcada ou embasada na geração utilizando as quedas d'água. E o que ocorre é o seguinte: quando a gente vai fazer esse transporte de energia da usina hidrelétrica até a tomada da nossa casa, existe uma perda desta energia gerada. E essa perda de energia, quer dizer, saindo lá da geração, da usina em si, até chegar nas nossas casas, ela é mencionada inclusive nas nossas contas de luz. Ali você vê um percentual de perda, ele aparece em reais geralmente na nossa conta, e ele pode chegar, variar de 6% até 20%, dependendo da região ou do país onde você estiver. Estou extrapolando aqui porque esse problema da perda através do transporte, saindo da usina até chegar nas tomadas, ele acontece de uma maneira ampla, não é só no Brasil, não é um problema local brasileiro. Agora a gente precisa entender de onde surge ou qual é a origem física dessa perda que eu mencionei anteriormente. A gente sabe que geralmente os cabos utilizados para fazer esse transporte de energia da usina até as nossas tomadas, tomadas das nossas casas, eles são feitos de cobre, do material, do elemento cobre. E o cobre é utilizado porque ele é um bom condutor de eletricidade e tem um custo acessível para essa aplicação. Por outro lado, o cobre possui alguns problemas. Leia-se, ele possui na sua estrutura, a gente chama de estrutura cristalina, imperfeições, defeitos que dão origem a fenômenos físicos que são responsáveis por essa perda de energia da indústria até a tomada das nossas casas. Então, esses processos de espalhamento, no interior do material, do cobre em particular, aqui que a gente está discutindo, eles dão origem a essa perda de energia saindo lá da usina e chegando na tomada das nossas casas, uma rede relativamente longa. Essencialmente a gente está falando aqui do efeito Joule, que é a dissipação de calor através desses processos que ocorrem no interior do cobre. Um outro fenômeno, um outro efeito que dá origem a perdas de energia, nesse processo de transmissão, é o chamado efeito corona. E para quem tem interesse em se aprofundar nesses temas, a gente tem aqui sugestões de literatura específica sobre isso no canal. Fica aqui a sugestão de leitura adicional para quem quiser se aprofundar. E a questão que surge é: existe um material que possa conduzir eletricidade ou transmitir a energia gerada da indústria até a tomada das nossas casas sem perda? Essa é a pergunta fundamental que vale $10 mil. E a resposta para essa pergunta é sim, existem materiais ou classe de materiais que conduzem ou permitem a condução de energia elétrica sem perda nenhuma pelos processos físicos que eu mencionei anteriormente. Essa classe de materiais é chamada de supercondutores. Aí você deve estar se perguntando, mas por que esses materiais não são utilizados nas redes de transmissão e a nossa conta de luz se torne um pouco mais acessível, mais barata? Essa é a pergunta também fundamental. E a resposta para essa pergunta é que esses materiais, leia-se, os supercondutores, eles só apresentam essa propriedade em baixas temperaturas. Em outras palavras, os materiais ou alguns materiais
ou classes de materiais específicos ou até elementos químicos, ele se torna um supercondutor apenas sob condições extremas. Leia-se, você tem que reduzir a temperatura e ou aplicar pressão externa para que você consiga atingir essa fase chamada supercondutora. E o que é fascinante é que essa fase supercondutora ela apresenta assim propriedades ou características que são excepcionais. A gente está falando aqui de um fenômeno quântico macroscópico que tem propriedades assim espetaculares. Um exemplo disso é o chamado efeito Meissner, que pode ser utilizado, a gente está falando aqui essencialmente efeito Meissner, a gente consegue fazer um magneto levitar sobre um supercondutor ou vice-versa. Eu posso fazer um supercondutor, na fase supercondutora, obviamente, flutuar sobre um magneto. Isso é a base que dá origem para a gente, por exemplo, fazer ou construir trens de levitação magnética. E o entendimento do fenômeno ou da supercondutividade em si, quais são os mecanismos, qual é a teoria que explica essa fase supercondutora com propriedades excepcionais, é um tema aberto. Nós não temos ainda a solução para explicar, nós não conseguimos, a física ainda não explica isso de maneira plena. Existem diversos grupos de pesquisa pelo mundo trabalhando nisso, embora várias pessoas já tenham sido agraciadas com o Prêmio Nobel de Física. Eu vou deixar aqui indicado aparece aqui as fotos de alguns agraciados com o Prêmio Nobel de Física. E esse fenômeno constitui tema de alto interesse da comunidade e pesquisa intensa em diversos laboratórios pelo mundo. Então, dentro do contexto que eu apresentei para vocês, a gente percebe que se nós tivermos um material supercondutor a temperatura ambiente, sob pressão normal, leia-se, eu não preciso pressurizar o material para que ele superconduza. Esse material poderá ser aplicado na transmissão, como cabos na transmissão de energia, e a nossa conta de luz ficará assim bem mais barata. E se você tiver alguma sugestão de material que você considere um candidato para ser supercondutor à temperatura ambiente, sob condições normais, de temperatura e pressão, você deixa aqui no canal a sua indicação, a sua sugestão. A gente vai pegar e vai considerar isso aí de maneira bem profunda. E para concluir, eu gostaria de mencionar aqui alguns equipamentos utilizados em hospitais. Por exemplo, o equipamento de ressonância magnética nuclear. Ali você tem um magneto supercondutor, que é uma aplicação específica de materiais supercondutores para você gerar campos magnéticos, para fazer esse tipo de exame, que é o imageamento, A gente faz a imagem de determinados órgãos, tecidos, para que o médico possa analisar de uma maneira apropriada e tratar enfermidades, tá? Então, supercondutividade tem aplicações e continua sendo um tópico fascinante e de alto interesse da comunidade, num sentido bastante amplo. Eu só dei aqui um toque para vocês nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva, acione o sininho, compartilhe com seus amigos. Desejo a todos, a todas, adiante boa física, bons estudos, se cuidem e até a próxima.